Boa noite, pessoal! Quem tá aí hoje? Só tem fotinhos hoje? Quem tá aí que vai aparecer hoje? Os fantasminhas. Cristian, Zoraide, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui com você. Gratidão. Obrigada. As pessoas estão entrando, Nata, tudo bem? Todo mundo entrando, tem gente nova hoje, a Fran. Seja bem-vinda, Fran, Matheus. Tem pessoas novas hoje nos ouvindo. Hoje tem Estela, que a Estela vai vir ajudar a gente aí com as constelações, fitoenergética. Da última vez que a Estela compareceu, a gente teve uns problemas na internet. Dessa vez ela vai conseguir falar um pouco mais da constelação familiar, constelação comercial, né, que é a parte corporativa. Temos mais assuntos para aprender nesta noite. Alguém trouxe alguma perguntinha aí do que te deixa nervoso? Hoje eu vou falar pouquinho, que hoje tem a Estela, né? Senão, se eu falar muito, ela não consegue falar, coitada. Então, quem tiver alguma pergunta já de início, o que te deixa nervoso, o que faria você mudar a perspectiva de como ficar mais tranquilo na vida, como pensar duas vezes antes de ficar nervoso, estourado, agir por impulso. Fabi Que está eu passei comendo. na sacola. E o pessoal está entrando, só estou dando mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem. E falta a Estela também. E aí, Cris? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tá Tudo bem, zen? graças a Deus. Zen. Você não fica nervosa, né, Cris? Tranquila, zen, relax. Ah, mas fiquei muito, hein? Mas agora você está certificada. Agora você já sabe mexer com os nervosismos da vida. É isso aí. Tem mais gente chegando aí, ó. Tô esperando um pouquinho para a Estela comparecer. A Fran está tentando habilitar o áudio, né? Você não consegue mexer para ele? Não? Ela está conseguindo, deve estar no celular. Não está conseguindo habilitar o áudio. Ninguém quer falar, gente, comigo, enquanto as pessoas não chegam? Como foi o final de semana? Porque o meu foi intenso. Intenso essa cidade que pegou fogo. Eu vi no Face. Pegou fogo essa cidade, constelamos. Bom, a pessoa já faz 2 cursos de Axis, aí ela dá curso de Axis, aí ela faz um fundamento de 4 dias e vai constelar. Existe algum tic-tac normal? Não tem, né? Não. A pessoa tá fundida, né? Com a cabeça fundida, simplesmente. Porque dá uma loucura na constelação, gente. Estela tá entrando aí, depois ela vai explicar para vocês. E aí, Estela, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Muito bem. Tá falando de constelação certo, né? por Você vê aí? que as coisas de última hora é muito mais legal, né? Ah, sim, com certeza. Não tem jeito, né? Tô falando que a humanoide aqui, depois de 2 cursos de Axis, mais um intensivo de Axis, ainda resolveu constelar. Ou seja, tô revendo umas 25 mil vidas para trás. É sempre assim, a gente está sempre no caminho, né? Não é? É uma construção contínua, né? Uma coisa tem que dar certo, né? Ou a gente realmente é do outro lado mesmo, né? A gente acha que o certo é certo, mas não é certo, né? Vai saber. Exatamente, é bem nesse caminho mesmo. Quero te agradecer por ter aceito o convite aí de
última hora, né? Mas a gente, se tivesse combinado muito antes, capaz nem de dar certo, né? É verdade. Foi tudo no repente, mas deu tudo certo. Eu já queria voltar a gente fazer esse bate-papo, porque da última vez deu uns probleminhas com a internet. Então, eu só vou falar um pouquinho aqui para as pessoas nervosas, rapidinho, uns 15, 20 minutinhos no máximo, e aí eu deixo com você o bastão aí para você explicar um pouquinho mais dessa loucura que é a constelação. Aí você chegando em casa agora, de São José, né? E foi intenso. Ela saiu daqui assim, bestificada com o quanto mexeu com a vida dela e a constelação e tudo que ela está vivendo também intensamente, né? Sim, as fichas caem, né, Renata? Muitas fichas, né? Muitas fichas mesmo, gente. É coisa de maluco. Fez eu semana passada, o meu esposo agora na sexta e a Thaís no domingo. Ou seja, né? Já estamos fazendo parte da equipe da Estela. Coisa boa, tô adorando. Já estamos no esquema da constelação já, muito bom. Então, Estela, eu coloquei aqui sobre o nervoso, né? Um pouco do nervoso que até vai acabar emendando aí com o seu assunto. O quanto as pessoas são nervosas, né, gente? Para que tudo isso, né? O quanto tem por trás de um nervosismo, de um impulso, das pessoas explodirem ou chegar ao ponto de passar mal, né? De tanto nervoso. O quanto tem por trás disso, emocionalmente falando, que as pessoas guardam, não só delas mesmas, como do coletivo que está aí o tempo todo, esse nervosismo intenso que está hoje. E esse nervoso, ele vem simplesmente do controle, né? As pessoas perderam o controle porque estamos numa situação que ninguém mais tem controle de nada, viveram a vida inteira controlando algo e agora estão simplesmente explodindo porque não tem controle. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? E as pessoas que não entraram nessa energia da nova era ainda, né? Uma energia que confia no invisível, né? As pessoas conseguem confiar num vírus que é invisível, mas não conseguem confiar na fé inabalável que é invisível também, do mesmo jeito, ou muito maior ainda, né? Numa proporção muito maior que transforma a vida das pessoas. E acaba que esse nervosismo toma conta não só do ser da pessoa, né? Como da alma, né? Porque aí começa a conectar coisas lá dos ancestrais, dos antepassados e também dessa mente coletiva que está num estresse total, trazendo para si uma coisa que não é dela, né? Uma energia que nem é dela. E a pessoa passa tão mal com isso que ela acredita ser dela, né? Chega isso no físico, acaba, né, danificando algo dentro de você para você perceber o quanto tem que se olhar mais e não se deixar levar por essa energia, né? Uma energia que é muito ruim, né? Uma energia devastadora, não só para quem está sentindo, para as pessoas que estão do lado, para resolver um problema, que às vezes o problema é muito simples e o nervoso da pessoa não faz com que ela pense, né? Ou com que ela haja com o seu ser, né? O seu saber que já é nato de você. E usa somente a cabeça, que aí a cabeça realmente te leva para um ponto que não é o verdadeiro eu da pessoa, né? Acaba fazendo besteira e acaba fazendo coisas que depois diz, nossa, que louca, precisava de tudo isso? Para que agir desse jeito, né? E às vezes é uma coisinha tão besta e as pessoas explodem, brigam, porque não conseguem enxergar, né? Que dentro de si existe algo muito maior, né? O seu eu interior, que sabe resolver muito mais do que a mente. Oi, Renan, tudo bem? Então, essas coisas abalam demais a vida das pessoas e elas não tomam conta de que é simples, muito simples, é controlar a emoção que é sua,
né? Não a do outro. A do outro a gente nunca vai conseguir controlar, mas 99% do que a gente sente é do outro, não é nosso, né? Porque somos uma esponja no universo. A gente capta toda hora energias que não são nossas e não sabemos lidar com elas. Ou seja, até você entrar aí na parte que eu falo toda semana, praticamente, do a quem pertence isso. É uma ferramenta poderosíssima que você na hora sente que quando não é seu, vai embora, né? E cargas também muito pesadas que você pega, que fica 2 semanas, você tem que ficar fazendo a quem pertence isso para devolver o que não é seu, né? Mas, se você controlar o seu nervosismo, você capta muito menos as energias negativas das pessoas. Vai captar coisas melhores, né? Pensamentos altruístas, energias benéficas, trocas de contribuições um com o outro. Depende do seu sentimento que você tem em lidar com uma energia que é inversa à sua. Porque quando você recebe essa energia inversa, né, de um nervoso que não é seu, você toma um choque e acaba fazendo uma besteira. A ponto de que pensar, serenar e dizer, opa, eu não estava assim. Eu saí de casa, por que eu voltei assim? Isso não é meu. Isso é de alguém, né? E o controle é o principal de tudo isso, né, gente? O controle das emoções, porque se você trocar sentimentos, pensamentos, emoções por ser, perceber, saber, receber, que é o ser divino falando por você, ser, saber, perceber, receber, esse é o seu ser divino. Sentimentos, pensamentos e emoções só te gera pensamentos, realmente sentimentos e emoções que não são legais, né? Então, é onde vem do pensamento. Então, tem coisas que é assim. Eu até estava conversando com um amigo hoje, eles não estão aqui ainda, e aí a gente chegou numa conclusão que é tão simples e a gente complica a vida, né? Ele tinha um problema, uma pessoa que ele achava que tinha problema, na verdade, a pessoa não tinha problema com ele, só que aí fica pensando que tem. E a mente é uma coisa louca, é uma máquina que te fala, ó, você tá louco, a pessoa tá te enganando, esse cara tá te enganando, você vai deixar isso para lá, e aí fica aquela briga mental. Só que a pessoa do outro lado não tem nem sequer conhecimento do que você tá pensando. Você criou esse problema para você. Esse problema não existe, né? E aí cabe a você dizer, não, pera, eu nem conversei com essa pessoa ainda, como é que eu vou saber que ela tá contra mim ou que ela tá fazendo alguma coisa contra mim? De repente não é isso, né? Então, se permitir a ouvir as outras pessoas de uma forma sem julgamentos, para entender o que a pessoa fala. E muitas vezes, muitas situações das nossas vidas, a gente arruma uma puta encrenca porque a gente não ouve o outro. Às vezes é uma intenção que não tem nada a ver com a sua. E você está lá criando um pensamento, né? Um monstro maior que você. Aquilo toma conta de você, você fica cego, né? Porque o nervoso te deixa cego. E você não consegue ver a contribuição que tem por trás daquilo, né? Eu tive uma situação recentemente que fiquei muito irritada, né? Falei, poxa, estou fazendo um negócio legal, acabou me irritando, que me trouxe um outro presente. Se eu tivesse ficado realmente irritada e fosse para briga e para tal, ia me trazer uma confusão, né? Então, óbvio, nós somos seres humanos, estamos na carne. Óbvio que a gente vai ficar nervoso, sim. Só que 10 segundos, você pode desfazer o que você criou. E daqui a pouco criar outra coisa, e daqui a pouco outra coisa. É a permissão que você dá para sua mente. Não, isso aqui eu não aceito, eu vou criar outra coisa. Certo? Dessa vez, eu criei meleca, então eu não vou criar mais. Isso só está na minha mente. Vamos esperar o que vai vir do outro, se depende do outro. Né? Porque às vezes você faz esse nervoso todo e acaba fazendo uma situação com você mesmo e cai num auto-julgamento que aí ninguém pode te ajudar, porque você mesmo está se auto-julgando, né? Então, se você se auto-julga, é como diz o Gary Douglas, né? O criador do Axis, o julgamento é o câncer da humanidade. A gente julga as pessoas
Só que a gente nem sequer pensa que a gente é igual, nós somos todos iguais, gente. Porém, temos a centelha divina diferenciada um do outro. Cada um brilha numa parte da vida, né? Das suas especialidades, né? Do que você tem de maior dentro de você. Cada um tem as suas possibilidades de brilhar em X, Y, Z. Outros, ABC. Todos são especiais, mas o todo, o ser divino, nós vemos no mesmo lugar, né? Então, o que se requer para que a gente não julgue antes de pensar o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está te falando, o que a pessoa está te emitindo. Às vezes, ela só consegue te dar o que ela tem. E não é a mesma coisa que você tem. Só que está tudo certo. Receba. Receba tudo. Né? Nosso mantra do Axis é isso: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo, é tudo. A consciência, ela inclui tudo, ela não julga nada e nem separa nada, é tudo um todo. Né? Nós aqui nessa realidade que separamos o bom do ruim, que a gente acha que é, né? Porque a gente não sabe se é certo ou errado. O que é certo e errado? A gente não sabe, não veio com o manual. O que é bom ou ruim? Também não sabemos. Se a gente não sabe nada, por que a gente julgou outro? Estamos todos juntos no mesmo barco, né? Aprendendo a evoluir. Todo mundo na sua evolução, no seu tempo. Uns estão mais acelerados, outros estão menos acelerados. Outros, às vezes, você acha que não está acelerado, mas ele já está mais evoluído que você, por isso que você precisa correr. E você não entende isso. Às vezes, nossa, aquela pessoa não anda, aquela pessoa não vai fazer o que eu acho que tem que fazer e tudo mais. E quando vai ver, essa pessoa está mais evoluída que você. Por isso que ela está andando mais devagar e você tem que correr. Né? Então, tudo isso engloba, né, numa energia de... Hoje em dia, uma energia de gratidão que a gente tem que ter por estar passando por todo esse sistema, por estar vivos, né, aqui, vendo a nova era chegar de uma forma um pouco devastadora para algumas pessoas, para as outras pessoas um boom de consciência total. Pessoas que evoluíram muito nessa quarentena, pessoas que estão simplesmente definhando, né? Mas isso é uma escolha, nós não estamos aqui para julgar, cada um escolhe a posição que quer estar. Né? Uns querem evoluir ainda mais, porque se você prestar atenção no que você pode evoluir na sua consciência, enquanto você se paga para poder melhorar, você vai para um caminho legal, e quem não, é escolha, né? É escolha. Tem gente que quer escolher viver o luto dos outros, tem gente que quer apoiar para que os outros sejam mais amenizados no seu luto. Né? Então, um chora, outros vêm de lenço. É fato. Então, onde você está nesse momento? Você prefere ficar nervoso, irritado, com medo do que vai acontecer? Ou você prefere deixar sua vida leve, solta, estudar mais, aprender mais, ter mais consciência e ser um convite para as pessoas que estão ao seu lado evoluírem junto com você? Né? Porque também você sozinha, evoluir sozinha não tem graça. Né? Levar todo mundo junto com você, os que estão ao seu redor, vale muito mais a pena, né? Todo mundo junto nessa evolução e em pensamentos que, ok, estamos aqui para fazer a diferença nesse momento. Quem está aqui, continua aqui, vai fazer a diferença. E quem já foi, deixou a consciência de que a gente pode mudar a situação de qualquer que seja, né? Ou é o país, ou a sua própria vida. Você mudando a sua própria vida e cuidando de você, você já está cuidando de muita gente. Começa por aí, né? Então, porque se cada um cuidar de si, ninguém precisa cuidar de ninguém. Então, é esse o recado que eu dou aí para as pessoas que estão nervosas, meio irritadas, pensar leve. Procure entender que se você jogar toda a sua fé, botar o pé, o universo bota o chão, escolha o que vocês querem da vida, aproveitem que agora a gente tem tantas pessoas aí que estão conectadas o tempo todo. Hoje a gente fala com o mundo em questão de segundos, né? Então, prestar atenção no que as pessoas estão falando com vocês, qual é
a queixa que a pessoa te traz. Às vezes a queixa que a pessoa te traz, se você só ouvir, sem dizer uma palavra, de repente você já está ajudando. A pessoa só precisa falar, né? Então vamos nos ajudarmos, né? Quem está nervoso, eu sempre me deixo à disposição, as pessoas que querem falar comigo, me mandam mensagem, eu escrevo de volta. Estela também está aí sempre, né, prestativa a isso. A gente está numa união de todo mundo se evoluir junto, né? De ter uma energia toda coligada para que se o planeta passe por essa fase, todo mundo zen, né? Não adianta falar e o depois, e o depois, e o depois. O depois pode ser agora, pode não chegar o depois. Então, vamos mudar agora o que está nas nossas mãos. E que não está, vamos confiar e jogar no universo, porque ele com certeza vai trazer de volta para nós. Tá bom? Bom, já falei meus 20 minutos, Estela. Se deixar, eu fico aqui a noite inteira. Mas, eu queria só falar um pouquinho de que a sensação de que é uma constelação, não sei se todo mundo aqui conhece esse assunto, a Estela vai falar muito melhor do que eu, vou falar o que eu senti, tá? O que passamos eu, meu esposo, a minha prima, que esteve aqui presente, que ela nem ia passar aqui, passou aqui, constelou. Ela falou, não, saí de São Paulo para chegar em Araraquara e resolver minha vida, né? Nada é por acaso, né, Renata? É porque tinha que ser, né? Nossa, muito casado, né? Muito leve. Isso que eu falo. Quando as coisas têm que acontecer, é assim. Você escolheu, cai na sua mão, gente. É muito simples. E foi uma aventura aí que eu falo que tem que passar, gente, para sentir o que é. Se eu falar ponto a ponto do que aconteceu na minha constelação, jamais vocês vão sentir. Porque tem que ir lá sentir. É uma coisa muito sensacional. É uma energia que você sente que está ligado a você, né? Por mais que você explique para as pessoas, não chega ao ponto do sentir. Mas é muito bom, é como se você sentisse assim, chacoalhar a poeira da sua roupa, sabe assim? Chacoalha, dá uma balançada na cabeça e você fala, agora acho que vai. Agora acho que o negócio muda. Então, é um pouquinho disso que eu senti, tá? E agora tem a Estela aí para explicar melhor sobre isso com maestria. Beijos. Legal, Renata. Gostei. Obrigada, primeiro, pela oportunidade aqui da gente compartilhar experiências, né? Isso é muito legal. As suas palavras realmente fazem muito sentido aí, né, no nosso dia a dia. E é realmente um grande desafio essa questão de julgamentos, né? Porque é um grande desafio para a gente, na verdade, fazer a travessia, a nossa caminhada e não se identificar com as coisas, né? E não se identificar com os medos, não se identificar com os sentimentos, porque no momento que a gente julga, a gente começa a se identificar. E quando a gente se identifica, a gente, ao invés de se liberar, a gente contrai, né? Então, a gente começa a carregar aí coisas, né, que vão somatizando na nossa vida. E o movimento é justamente o contrário. A gente tem que ir nos liberando, nos limpando das coisas, das crenças, do lixo que, na verdade, a gente vem juntando durante muito tempo. Porque chega numa determinada hora que dificilmente a gente consegue alavancar a nossa energia, consegue transmutar isso e passar de fase, né? Para alcançar o que a gente deseja, se a gente não se liberar de muitas coisas. Então, tem essas terapias aí que nos auxiliam muito, né? Como o Axis, a constelação, o Reiki, né? E outras mais. Bom, eu sou uma consteladora familiar e uma terapeuta vibracional. Eu trabalho com algumas ferramentas que ajudam a gente a identificar questões na raiz. Uma delas é a fitoenergética, que é um sistema natural de cura que olha para a origem dos nossos desequilíbrios. Então, quando eu identifico que algo está na pessoa, né, a fitoenergética ela é muito poderosa porque primeiramente, quando a gente tem algum desequilíbrio no corpo, né, algo físico também, possivelmente a gente teve um desequilíbrio nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, com o tempo, isso vai reverberando e passa para o nosso corpo físico, né? Ele vem do sutil.
a gente tem um processo aí, que é o nosso corpo sutil, onde se localizam os nossos chakras, e a gente absorve essa energia vital, né, durante o dia, e ele processa nas nossas glândulas endócrinas. Então, elas que liberam os hormônios fundamentais, né, para a nossa manutenção, para a saúde do nosso corpo. E a fitoenergética, que é esse sistema natural de cura, à base da energia das plantas, que é uma das ferramentas que eu utilizo, ela atua justamente no equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E atua também no aumento da nossa consciência a partir do nosso corpo, dos nossos chakras, né, do nosso corpo sutil. Porque quando a gente tem 7 principais chakras, né, no nosso corpo. Não sei se é isso, vocês já ouviram falar disso. Mas são como engrenagens. Então, quando um desequilibra, acaba que os outros vão se desequilibrando e resultam realmente de um grande desequilíbrio no nosso corpo. Então, como tudo é de dentro para fora, né, e não ao contrário, quando a gente começa a olhar para o nosso processo interno, tudo se abre, né? Porque os caminhos vão se abrindo, a gente começa a entender porque o nosso corpo fala. Então, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente frequentemente vai na farmácia comprar uma Neosaldina, né? Mas aí a gente está tratando o nosso sintoma e não a origem. Na verdade, essa dor de cabeça quer te trazer alguma informação. E a gente muitas vezes, né, não foi criado de uma forma que a gente terceiriza, que a gente quer a cura externa, sem saber que a nossa cura está totalmente interna. A partir do momento que a gente entende essa dor de cabeça, né, que a gente consegue abrir o canal de cura dela e ela se despede da gente na maior facilidade. Então, a energia das plantas, né, que é uma das ferramentas que eu utilizo, que é a fitoenergética, eu digo até que elas são mensageiras celestes, porque se todo mundo soubesse o tanto que a energia das plantas atuam na nossa cura, a gente teria todos os dias o uso de um contato com uma planta. Eu até costumo fazer, até indicar, se alguém tiver aí um vasinho de alecrim, alecrim é o símbolo da cura, é a planta que é o símbolo da cura. Então a gente tem um processo que a gente chama de bioplasmia. Se você for pegar um alecrim no vasinho e captar a energia dela, passar a mão nela umas 3 vezes e passar em você, na sua cabeça, vamos supor que você está com dor de cabeça e passar sobre a cabeça, você vai ter um alívio enorme. Possivelmente vai ser na hora que a sua dor de cabeça vai passar. Então, a partir de então, elas vão abrindo a nossa consciência e atuando justamente no nosso corpo sutil, né? E isso realmente é fantástico. Então, na verdade, o estresse que a gente carrega, o estresse que a gente acumula durante a vida, né? Ela é a vida desperdiçada, né? Porque a gente, nesse estresse, a gente não consegue se conectar com o agora. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, né? Ou questões do passado, ou nas preocupações do amanhã. E isso é muito complicado, porque a todo momento a vida traz a gente para o agora. E uma das ações, assim, que inclusive modificou muito a minha vida, né? É realmente o poder da meditação, que ela traz a gente para o momento agora. E é quimicamente comprovado, né? Que ela atua também na causa dos nossos problemas. Por quê? Porque a gente serena a mente, né? Além de serenar, a gente silencia, a gente consegue escutar a verdade do nosso corpo, a gente consegue escutar a nossa mente, né? Não que a gente não vai ter pensamentos, porque isso é impossível, né? Os pensamentos realmente são muito barulhentos, eles sempre vão existir. Mas a gente consegue condicionar e falar para essa nossa mente, a gente é muito maior do que você, né? Então, quando a gente se conecta com a meditação e a gente deixa fluir esse poder que a gente tem interno, né? Além de também diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E aumenta vários outros, que a gente chama de quarteto da felicidade, que é a dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. Esses hormônios são importantíssimos para a gente, que é o hormônio do amor, o hormônio da alegria, né? E além de aumentar realmente a nossa energia vital. Então, é muito importante o contato. Eu sempre tenho, assim, aqui uma plantinha, a Renata sabe. Quando eu faço meditação aqui, eu sempre trago uma plantinha, porque realmente ela se conecta com a energia e ela ajuda em todos os processos que a gente faz de limpeza, de transformação, né? E trabalho de cura.
Então, essa realmente fica a dica aí, para a gente sempre ter o contato com alguma planta, né? A gente tem uma técnica que a gente chama, a gente ativa a energia da planta. Se você mentalizar do seu coração, a gente chama a técnica verde e prata. Se você mentalizar numa planta, saindo do seu coração uma luz verde e uma luz prata da sua testa, você vai ter uma ativação na planta. E isso requer, ela está ativando o poder dela sobre você. Então, se você fizer isso frequentemente nas suas plantinhas, nas suas flores, o quintal sempre vai estar lindo. Faz o teste em 2 plantas, uma com e outra sem. Vamos ver a diferença no final do mês, vocês vão se surpreender, viu? Porque é algo que a gente não vê e muitas vezes a gente não dá valor, né? Mas isso é realmente muito poderoso. E a outra técnica é quando a gente está conectada com algo que não é nosso. Na verdade, a gente carrega por amor e lealdade. A gente chama de uma questão sistêmica, que entra aí as constelações sistêmicas familiares. E o que são as constelações? Na verdade, é uma técnica, é uma terapia breve que olha para a alma da nossa família, a alma do nosso sistema. A gente não imagina o tanto que a gente é conectado por amor e lealdade a todos que já foram lá atrás, né? E a todos que estão aqui presentes, né, da nossa família. Então, são laços ocultos que muitas vezes não estão na nossa consciência e que a gente carrega, né, por questões de equilíbrio, na verdade, porque as gerações, elas vêm uma após a outra com o intuito de trazer o equilíbrio para o nosso sistema. Então, se a gente teve destinos difíceis no nosso passado, provavelmente isso vai recair essa responsabilidade para as próximas gerações. Aí vem uma questão. A gente não é livre, então, né? A gente acha que a gente tem esse livre-arbítrio aí, que é tão falado, mas no fundo a gente não tem, porque a gente se conecta realmente com as questões do nosso passado, né? Dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então, o grande desafio que a gente tem aqui é de aceitar a vida como ela é. Aceitar a criação que a gente teve dos nossos pais, por mais dura que tenha sido, né? Porque aí a gente se libera. Porque quando a gente levanta o véu do passado, a gente realmente libera o nosso presente e o nosso futuro. Então, as constelações sistêmicas familiares vêm nos mostrar que, inclusive segundo o criador das constelações, que é Bert Hellinger, né, ele traz as ordens do amor. Existem leis, né? Existem leis que trazem um equilíbrio para todos nós, que são a lei do pertencimento, né? A gente tem que pertencer ao nosso papel. Se a gente é filho, a gente tem que estar no papel do filho. A gente nunca pode sair para querer ser a mãe da nossa mãe, pai do nosso pai, né? Então a gente tem que estar realmente no nosso papel, senão a gente vai carregar um emaranhamento muito grande para a gente e para o nosso futuro. E até várias questões de doença. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma questão numa família que tem provocado muitas doenças, né? Isso está muito conectado a padrões e a questões de destinos difíceis no passado, né? Então, por exemplo, mortes, suicídios, abandono. Então, a gente costuma dizer que uma constelação, ela traz, a gente tenta juntar o fluxo do amor. Em algum momento, o fluxo do amor foi interrompido lá atrás, né? Ou seja, até na nossa infância, enfim. E aí a gente tenta conectar com o fluxo do amor. E é isso que faz a alma da nossa família transformar. E aí, nas constelações, é visto e é feito um movimento. E esse movimento muda toda a informação do nosso sistema. Então, ao invés, a gente vem, faz a terapia com uma pessoa e a gente trata a família toda. E isso vai reverberando e vai acontecendo com todos. De repente, você faz uma constelação e depois vê, né, que pessoas distantes da nossa família começam a nos ligar, começam a se conectar com a gente. Então, coisas vão mudando. E aí, quando você vai percebendo, realmente os laços ocultos da nossa família querendo se unir. Porque você virou uma chavinha, você transformou algo que estava desconectado, algo que era um padrão lá atrás, né? Para dizer sobre esse padrão, vou citar um exemplo. Em uma constelação que eu fiz há um tempo atrás, teve uma situação muito difícil do bisavô dessa pessoa que eu constelei, ele matou a bisavó.
Então, o que aconteceu nas futuras gerações dessa família? As mulheres não se casavam, porque ali construiu um padrão de que o amor dói, né? De que o amor mata. Então, as mulheres não se casavam, isso virou um padrão. E na constelação foi visto que realmente isso era um padrão que vinha vindo todas as gerações, e isso realmente foi feito a quebra desse padrão, né? Como se liberasse esse sistema desse emaranhamento que vinha carregando todas essas mulheres de não conseguirem se relacionar, de não conseguirem se casar. Então, ou seja, é uma libertação, né? Que de uma outra forma talvez não teria como se abrir o caminho disso, né? Porque a gente trata, na verdade, as constelações são fenomenológicas. Muita gente fala, espiritismo, isso, aquilo. Não, mas na verdade é provado pela física quântica, né? Que existe informações no campo de cada um de nós. E aonde a gente quer que a gente vá, a gente carrega essas informações, o campo nos traz. É a mesma forma do campo de uma consciência coletiva. Por exemplo, quando a gente tem uma consciência individual, mas só que o que atua na gente não é só a nossa consciência individual, é uma consciência coletiva, do lugar que a gente vive, a consciência que atua na cidade que a gente vive, atua sobre nós. Vamos dar um exemplo, se a gente mora num condomínio onde as pessoas são muito gentis, são muito educadas, o poder do hábito, aquela informação vai trazendo e a gente vai, todo mundo, percorrendo esse caminho da gentileza, né? De cumprimentar, de ser educado, de ser gentil, de ser atencioso e tal. Então, isso é um campo de informações. É a mesma coisa que acontece com as constelações. Você traz o campo de informações do teu sistema. E ali pode aparecer muitas coisas, mistérios, segredos de família. Às vezes se descobre que existia uma outra família além daquela, né, pelas constelações. Então, ou seja, são informações muito ricas, né, e que o sistema quer mostrar a cura. O sistema, a todo momento, quer trazer a cura para as famílias, para as pessoas, né? Por isso que é uma conexão muito forte de amor. Então, quem participa, né, das experiências de uma constelação, às vezes fica tão impressionado, né, que não imagina que aquela conexão, de repente, daquela doença, né, ou daquele desequilíbrio, está tão conectado com algum ente querido lá atrás, com uma avó, com um vô, né, com um tio. Então, existem questões aí que realmente desassociam o sistema. Uma delas são os excluídos, né? A gente vê isso muito nas constelações. Por exemplo, um aborto é uma exclusão, mesmo que seja provocado, mesmo que seja que aconteceu naturalmente, é uma exclusão. E o sistema, ele não suporta exclusão, ele vai trazer uma energia que vai compensar, vai trazer alguém numa próxima geração que por amor e lealdade vai carregar a bandeira daquele excluído, que não foi visto, que depois não foi falado, que não foi comentado a existência dessa exclusão, né? Então, isso vai reverberando para as próximas gerações, né? E muitas vezes a gente fica batendo cabeça aí, o que é o problema, né? Na verdade, a gente não sabe lidar conscientemente com essa questão, né? Então, isso, os laços de amor que existem nas constelações é o que faz reverberar, né, essa libertação para o sistema, que é uma força muito grande, na verdade, que o possui, né? Então, o que traz as constelações? Um novo olhar. Se você está aberta, né, para ver, para olhar o que de repente pode estar em desequilíbrio, na constelação você consegue realmente identificar e partir para o novo, porque a nossa vida, que está sempre em movimento, né? Está sempre nos trazendo novo e querendo que a gente enxergue algo a mais, que a gente se desidentifique daquela dor, porque assim, nós temos uma carga muito grande. Metade do nosso corpo representa o nosso pai, outra metade representa a nossa mãe. Então, a mãe é aquela que acolhe, que dá amor, né? Que fertiliza todos os nossos processos, assim, que a gente atua no mundo com graça é a partir da nossa mãe. Agora, a parte que cabe ao pai é que aquele que empurra para a vida, aquele que você tem a força yang, a força que você vai prosperar, que você vai construir uma empresa, que você vai fazer muitos projetos, é a força do pai. Se a gente não teve, a gente não tomou isso do nosso pai, a gente não aceitou a força que ele deu para a gente, seja lá como for, né? Se a gente não aceitou, dificilmente a gente vai ter essa força para levar para os nossos projetos de vida.
vai estar sempre capengando. Às vezes você está lá na luta, e na hora do vamos ver, você não consegue, né? Você não consegue crescer. Então, é olhar para dentro de si, é olhar aonde que eu preciso aceitar esse pai dentro de mim. Porque às vezes a gente tem uma vida difícil, né? Uma criação autoritária, e lá atrás existiram, se a gente for olhar para trás, os nossos antepassados, com certeza tem muita coisa difícil, né? Criação autoritária, muitas guerras, muitos conflitos de família, muitos conflitos, né, de guerras de terra, de brigas, né? Então, o que acontece? Isso está reverberando nas gerações agora, né? Então, quando a gente consegue olhar e aceitar, na verdade, honrar essa ancestralidade, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? Então, o maior desafio de tudo é realmente aceitar a vida como ela é, como ela se apresenta. Porque aí sim a gente consegue ter esse novo olhar e passar para a próxima fase. Aceitando é que a gente abre o nosso fluxo, né, para os novos caminhos. E realmente isso não é fácil, porque às vezes a gente se revolta com questões que acontecem com a gente, né? Se revolta com a vida, muita gente se revolta com Deus, mas na verdade a gente não consegue ter um entendimento do porquê isso acontece. Porque isso está tão além do nosso alcance que se a gente ter a fé suficiente e aceitar, tudo se resolve. Tudo vem como um passe de mágica, assim como a Renata falou, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória, sim. Basta a gente aceitar e não se identificar com as dores. Então, se a gente tem uma dor, nossa, eu não consigo aceitar, eu sou muito magoada, eu sou isso, aquilo. Olha lá para dentro. Possivelmente você tem alguma coisa mal resolvida com a sua mãe. Algum desamparo, né? Alguma situação de trauma aí que ficou lá atrás na sua infância, ou que veio lá da sua avó para sua mãe. Foi algum amor que não foi bem resolvido ou não teve amor, porque na verdade, se o nosso pai, nossa mãe não conseguiu dar uma criação de amor, possivelmente eles não tiveram lá atrás, né? Mas aí a gente olha para eles com muito amor no coração e fala: eu aceito meu pai, eu aceito minha mãe da forma como foi. Porque esse tomar, esse aceitar é o que vai mudar. É o que vai te desconectar do passado e você vai começar a olhar para a vida. Isso é tão inconscientemente, é realmente na alma do sistema. Você vai conseguir olhar para frente, olhar para a vida e ver tudo de uma forma diferente, né? Então, quando a gente toma, é como se a gente se abastecesse dessa energia yin de mãe e da energia yang do pai, né? Então, por isso que é um florescer, assim, a gente entender que a gente está aqui. Aliás, eu sempre falo isso nas nossas constelações, que a gente está a serviço da vida, né? Todos nós. Então, seja como for, a gente aceitando o que a vida nos traz, porque muitas vezes é aquilo que a gente tem que passar mesmo. E se a gente não está aceitando, a gente está contraindo aquilo dentro de nós, a gente não está soltando. E é o soltar que traz realmente essa força para a gente mudar, né? Mudar de fase. Então, assim, a gente pode ter várias questões aí. Uma constelação pode ser vista. Muitas questões, como relacionamentos de família, relacionamentos de casal, o nosso relacionamento com a nosso próprio negócio. A gente chama de organização, uma constelação organizacional, que na verdade é uma energia que sai da gente, né? A nossa empresa, a nossa instituição que a gente monta, o nosso projeto de vida, o nosso trabalho, tudo que está dentro em desequilíbrio, né, que vem lá de trás do nosso pai, da nossa mãe, a gente estende ao nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, se a gente é uma filha, que a gente está fora do lugar, de repente eu perdi a mãe, e eu ocupei o lugar dessa mãe, né, para ajudar minha família, para ajudar meu pai, possivelmente eu estou transgredindo uma lei natural da vida, né? Porque eu estou ocupando um lugar que não é meu. Então, possivelmente, se eu casei com meu pai, porque eu assumi o lugar da minha mãe, com quem que eu vou casar? Eu vou casar com o meu pai, porque eu não tenho pai, né? Então, eu vou casar com um homem que representa um pai para mim. Então, olha o tamanho do problema que a gente arranja. E isso, muito possivelmente, você vai ter um grande insucesso na vida financeira.
vai ter um grande sucesso aí na empresa, né? Então, muitas vezes você está lutando lá com a sua empresa e, na verdade, a energia que está fraca é a energia que está vindo ali de trás, né? A energia que a gente tomou do nosso pai e da nossa mãe. Então, é algo tão maior do que a gente imagina, né? E assim, só da gente virar a chavinha e ver que, na verdade, não é nada lá fora. E eu costumo dizer, gente, o poder da autocura é tão grande que se a gente soubesse a força que a gente tem, a gente não ia atrás de procurar remédio em farmácia, a gente não ia na confiança de que, nossa, o Brasil vai mudar se entrar um político não sei das quantas. A gente não dependeria disso. E também não dependeria de religiões, porque toda a força está na gente. É lógico que a gente tem que ter fé, acreditar em Deus, mas assim, é o que a Renata fala, se a gente dá o passo, o universo, ele sempre vai dar o chão. Então, tudo na vida é uma base de confiança, e a nossa alma é assim. Ela é muito confiante, ela vai, tem aquela vozinha, né, naquela intuição, vai, e a gente não quer escutar. Por quê? Ou a gente está identificado com medo, ou a gente está identificado com algo que isso empata o nosso passo, né? Então, se a gente começa a se conectar com o nosso corpo, que ele diz tudo, às vezes, nossa, acordei com uma dor de cabeça, o que isso está querendo dizer? Pode dizer alguma confusão mental, alguma dúvida. Nossa, eu acordei com uma dor nas costas, né? Então, ou seja, é muita responsabilidade que você está carregando. Estou com uma dor no estômago. Nossa, eu estou muito emotiva, eu estou com uma confusão de sentimentos aqui, ou eu estou com raiva de alguém. Isso tudo que a gente sente, ele realmente somatiza no nosso corpo. E se a gente olhar para dentro, a gente começa a entender, né? Às vezes uma dor no coração, que é o nosso chakra da verdade, né? O nosso coração, ele diz sempre a verdade. Se ele está doendo, pode saber que eu tenho alguma verdade aí por trás que está querendo mostrar para a gente, uma inverdade que a gente está querendo viver, né? E isso realmente é muito profundo. Eu não sei o tempo aí, Renata, se eu passei, eu estou falando aqui, mas não estou contando o tempo. Está quase lá. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, né? Se entenderam bem o que é uma constelação, se alguém quer falar alguma coisa, compartilhar, aproveita que é a mulher das constelações, e aproveita isso. E é muito legal mesmo. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Fala, Fabi. Oi, tudo bem? É a Estela, né? Isso. Oi, Estela. Você tocou num assunto muito legal, assim, que eu nunca pensei. Eu tive uma gestação que não foi considerado um aborto, ele foi considerado que ele não teve evolução. E eu, assim, sempre levei muito numa boa, entendi muito isso e logo em seguida veio a gestação. Eu tenho meu filho hoje e isso eu posso levar adiante, isso pode seguir adiante para as próximas gerações? Eu entendi assim, não sei. Sim. Qual que é o teu nome? Fabiane. Fabiane, é o seguinte, quando existe algum aborto, seja natural ou não, aconteceu uma não permissão de vinda dessa criança para o sistema, né? Então, o que a gente faz? A gente aceita de alma, de corpo e alma. Você queria muito ter essa criança, acredito, né? E por alguma razão, ela não veio. Então, a forma da gente reconhecer que ela pertence, porque de qualquer forma, foi o primeiro filho? Foi. De qualquer forma, esse primeiro filho, ele existe, porque era para ele ter vindo. Então, existe um espaço, uma lacuna de primeiro filho, tanto que o segundo, ele tem que se considerar o segundo, né? Ele tem que saber que existiu uma iniciativa de um primeiro filho ali, né? Porque nenhum cobre a lacuna desse primeiro filho, você entende? Então, às vezes, os filhos, quando acontece aborto, pode ser que o segundo se identifique com o primeiro, e ele quer ser o alfa ali, ele quer ser o primeiro, ele se identifica porque, na verdade, ele quer reconhecer o irmão, né? O primeiro irmão. Então, o que a gente faz? A gente traz à tona para a gente, reconhece, faz uma oração, fala, você existe. Eu, inclusive, indico um ritual assim muito simples para as pessoas que, de repente, tiveram algum aborto, de colocar em algum lugar da sua casa, em algum altar, uma flor representando cada filho e fazer uma oração, né? Fazer uma oração, você existe, você faz parte desse sistema e aqui é o símbolo da sua existência. Isso, de você falar e fazer uma oração, isso já é uma grande representação para o sistema, porque ele não fica excluído, né? Ele não fica apagado.
Então, o sistema ele não aceita espaços vazios. Sempre vai ter alguém que vai compensar. Então, pelo fato de você trazer essa energia à tona e falar que você existe, se já tivesse um nome, você fala, né? Faz uma oração para os filhos, né? Representando cada flor, e isso vem realmente como um processo de inclusão para o sistema. Ah, que legal. 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 Obrigada. Imagina. Vai fazer uma diferença. Eu nunca tinha pensado, e a hora que você tocou nesse assunto, eu falei, nossa, eu preciso entender. E realmente eu nunca agi de nenhuma forma, né, diferente, e nunca toquei também nesse assunto com o que eu tenho hoje, que é pequenininho ainda, mas eu acredito que, assim, também que passou e que realmente ele teve o tempinho lá que tinha que Sim. ter. Mas interessante, muito interessante. Obrigada. Imagina. Alguém mais? Alguma perguntinha? Uma perguntinha? Ah, meu marido vai falar. Oi, Estela. Domênico, Tudo bem? tudo jóia, e com você? Muito bem. Eu quero compartilhar a nossa experiência, né? A gente sempre teve a curiosidade disso, a gente sempre ouviu falar, né? E assim, sempre tiveram pessoas próximas da gente falando sobre isso. Mas eu acho que tudo tem um momento certo, né? E a gente acabou fazendo, e para mim foi surpreendente, né? Porque a sensação que eu tive é que eu sempre soube disso, mas eu não enxergava, ou talvez não quisesse enxergar, né? Então é meio aquela coisa de teimoso, né? De você ver aquilo, as pessoas falam e você, não quero, não é isso. Não, às vezes você não quer enxergar, você não quer bater de frente, né? Talvez aí seja medo, não sei. Mas quando vem à tona, isso vem de uma forma tão natural, vem de uma forma tão sublime, né? Que é inevitável, não tem como você ignorar. Então, eu realmente fiquei surpreendido. Eu sabia que eu ia ser surpreendido de alguma forma, mas eu não sabia o quanto. Então, foi muito sensacional, realmente. Foi muito bacana. A gente tem uma tendência a questionar o que sai de dentro da gente, né? Isso é muito impressionante. A intuição mesmo, às vezes está alguma coisa falando, intuindo, né? E a gente questiona isso. Isso é fato. Por isso que é um grande desafio da gente olhar para dentro, né? E para mim o processo de olhar para dentro começou com as meditações, na verdade. Para a gente conseguir ter essa sensibilidade de escutar, na verdade. A gente escuta muito o barulho da mente, né, Renata? Sim. O barulho lá de fora. Sim. E a gente não consegue escutar o barulho da nossa intuição. Então, ou seja, no teu caso, Domênico, você já sentia isso ocultamente, né? Então, esse processo já tinha esse entendimento, mas precisou você ver, ficar estampado na sua frente para você realmente, para cair a ficha, né? É verdade. Tapa na cara. Exatamente. Mesmo na parte do Axis, né, Estela, que não tem como eu não linkar uma coisa com a outra, né? Eu passei pela constelação, mas não adianta, a cabeça do Axis não tem jeito, né? A gente consegue misturar qualquer técnica com o Axis, né? E mesmo assim as pessoas acham tão simples, né, fazer aquilo, exatamente, que não dão credibilidade, né, em fazer uma pergunta e esperar que o universo te responda. É o que eu sempre falo, não adianta você olhar e falar, não, a Renata está falando isso, a Estela está falando isso. Não acredita em nada que a gente fala, vai lá e faz. Vai lá e experimenta aquilo, né? Porque aquilo pode trazer uma energia, né? Uma sensação que você nunca sentiu. Mas você precisa se permitir a isso, baixar as barreiras, né? Que a gente bota muita barreira em nossa volta, achando que está nos protegendo. E não, isso está fazendo a gente ficar cada vez mais no escuro.
Se a gente se abre para isso, baixa as barreiras e, né, se permite a sentir, as coisas fluem muito mais leve, né? Muito mais Com certeza. tranquilas. A Com Cris quer certeza. falar? Cris, pode falar. Eu quero, boa noite. Boa noite. Estela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você faz a constelação, no momento que você faz a constelação, você identifica um problema, vamos supor. E nessa sessão de constelação, a partir do momento que você identifica, você também passa a resolver essa questão? Assim, a pessoa traz uma questão, vamos supor, você traz uma questão sua. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme com meu filho, vamos supor, uma questão de relacionamento enorme que está se prejudicando. E então o que acontece? Eu olho como que é a dinâmica do teu sistema familiar, tá? Eu identifico qual que é a dinâmica, qual que é o processo, o porquê que esse problema de vocês dois, com quem que ele está conectado lá atrás, que vocês não estão em sintonia do amor ali. Então, eu identifico qual é a dinâmica. E aí, o processo da constelação vai trazer algo que não foi honrado lá atrás, ele está conectado com alguma exclusão, né? Alguém que não foi reconhecido, algum destino difícil lá atrás. Então, existe uma conexão. Então, isso, a partir do momento que você olha para isso, já é o ponto de mudança. Porque a gente faz a reconexão do fluxo do amor e aí, por si só, o sistema, o campo traz a luz, que a gente chama. O que precisa ser visto, ele vai trazer a luz. Você entende? Então, não é uma cura que eu faço, eu sou uma mera intermediária. É o campo que trabalha, é o teu campo sistêmico que vai mostrar e você vai sintonizar com aquilo e vai cair uma chavinha. Muitas vezes você vai se emocionar, falando, nossa, puxa vida, como ele sofre, porque ele está carregando um emaranhamento muito grande do sistema. E aquilo ali é o ponto-chave. E aí aquilo ali se transforma, entende? Tem uma pergunta. Entendi sim, obrigada. Imagina. A sessão de constelação pode ser feita online ou somente presencial? Pode ser feita online e presencial, tá? E realmente foi algo que eu me surpreendi muito nessa época de pandemia, porque até então eu gosto muito de fazer presencial, sempre gostava. Já tem outros consteladores que já faziam online, mas eu sempre me identifiquei muito com o processo presencial, né? De sentir a energia do meu corpo falar perante o corpo da pessoa, enfim. Só que online, eu me surpreendi muito, porque realmente o mesmo efeito. A mesma informação do campo que aparece presencial, ele aparece realmente no online. Então, tem das duas maneiras. A gente tem dois processos. Ou a gente pode fazer individual, que a gente faz com bonecos, né? Ou então com mais pessoas, com grupos. Eu gosto de juntar as duas coisas, na verdade. Fazer com bonecos e um grupinho, algumas pessoas representando o sistema daquela pessoa, porque aí realmente fica muito completo isso, né? O online revolucionou a gente, né, Estela? Pegou a gente surpresa, né? E deu um nó. Na verdade, eu não tinha ponto de vista com isso. E a primeira vez que eu fiz a primeira terapia, para mim foi sensacional. A energia que você troca na tela parece que ainda é mais forte do que o presencial. Exatamente. É porque eu acho que as pessoas online se olham mais os olhos, né? Sim. E a conexão de quando você olha no olho da outra, você pega toda a informação, aquilo vem mesmo. Então, eu já até participei de uma constelação muito forte online que eu não acreditei. Eu falei, gente, é mais forte que se eu estivesse aqui do meu lado, na minha frente, eu acho, né? Sim. Não, porque também a gente está em ondas, né? O equipamento está passando já uma onda para nós e nós trocando um monte de ondas junto. Imagina onde colapsa isso tudo, né? Realmente é uma energia magnética que vai indo, entra nas suas moléculas, essa é a realidade. Você faz uma terapia online hoje, né? A minha que chega um pouco ali na regressão, você chega a sentir a mesma coisa que a pessoa está sentindo. Eu falo que eu vou para terapia junto com as pessoas. Né? A mesma emoção, o mesmo amor, o mesmo choro, a mesma coisa. Então é muito sensacional isso mesmo, as pessoas verem esse lado com os bons olhos, né? Porque daqui para frente isso aqui vai ser natural. Basicamente isso. Né? Exatamente. Nós vamos viver isso. Essa é a realidade. Então é se acostumar mesmo com esse online, porque
faz muito efeito na nossa vida. Mas E alguém ele desenvolve novas percepções também, né, Renata? A ideia é a gente desenvolver com o tempo novas percepções nossas, né? Porque a intuição está ficando cada vez mais forte, mas a gente tem que desenvolver outras. E eu acho que o online ajuda muito nisso, né? Sim. Eu tive uma pessoa que fez a terapia comigo que ela me pediu para eu desligar e falar no telefone. Olha só como é que chega a conexão tão forte, que eu acho que eu estava entrando dentro da alma da pessoa. E falei, a gente consegue falar pelo telefone? Porque assim a gente não fica olhando, né? Olho no olho. Então, para você ver como é que chega aí a energia, a tecnologia está nos ajudando muito nesse caso, né? E ainda mais que as pessoas não podem sair de casa. Ajuda desse ponto também, né? De não se expor e tudo mais. Apesar de que a gente vibrando nessa energia aí, nós não temos nenhum problema de sair de casa. Exatamente. E é nem uma proteção, né? Nenhum processo presencial, porque a energia vibra muito alto, né? Eu falo que o corona, fala, Deus do céu, de eu pegar essa menina, hein? Vai saber a bruxaria que ela vai fazer comigo. Se eu chegar perto dela, eu vou levar muito choque, né? Então, sai correndo, né? Não tem problema com isso. Alguém mais? Alguma dúvida? Eu sei que, assim, eu me senti muito bem. Mexeram em coisas que eu também realmente oculta. Aparece muita coisa oculta que você nem imagina. E que simplesmente... Bom, eu saí de lá dando umas gargalhadas, né? Porque foi muito divertido. Foi. Já tá na minha linhagem, né? Porque não tem jeito. Eu já saí de lá dando gargalhada. E é isso, né? Aguardar que as coisas aconteçam, né? Tem o esquema dos 21 dias, né, Estela? É legal você falar essa parte, né? Quando se constela, o ideal é não se constelar, não fazer uma nova constelação nos próximos 21 dias. Porque está agindo no campo, né? No campo de informação ainda está agindo aquela mudança, aquela transformação. Então, é deixar parado para que ele realmente circule, né, e reverbere realmente o novo no sistema, né? E outra coisa também é não sair comentando com todo mundo o que aconteceu, porque isso perde um pouco a força, né? Então, assim, depois de 21 dias você pode voltar a fazer outra constelação, talvez você queira constelar uma outra questão, né, que te traz, porque na verdade a gente sempre tem várias questões, né? Nunca é só uma. Então, quando você olha para alguma coisa e isso te faz despertar para as outras, né? Então, a gente depois quer olhar outra questão e isso vai indo até você entrar em um certo equilíbrio aí, né? E cair várias chavinhas e se liberar, né? O legal é se permitir, né, Estela? Igual eu fiz a minha, eu amei fazer a minha, só que foi surpreendente eu ajudar a fazer a do outro. Isso para mim, eu amei, né? Eu adoro mistério, eu adoro sentir o que está acontecendo. Então foi muito intenso as duas outras que eu participei só para ajudar, né, no campo vibracional. Porque, na verdade, é uma cura por tabela, né? Quando a gente participa de uma constelação de outra pessoa, que a gente está a serviço daquele campo, se a gente se identificar com a questão daquela pessoa, a cura ali é enorme. Então, é uma cura por tabela. E aconteceu comigo, já uma grande cura foi quando eu participei de uma constelação de uma outra pessoa. E o que aconteceu ali era exatamente o que eu passava. Para mim foi fantástico, foi tão forte que depois da constelação eu tive que dormir. Eu dormi assim umas 2 horas seguidas para economizar, né, tudo aquilo que aconteceu. Foi fantástico. Retomar a energia, né? Sim. Não, muito, muito, muito legal mesmo. Quem tiver possibilidade, que tiver interesse em fazer, façam. É uma experiência única. Você tem que ir lá viver aquilo, sentir, para definir, né? Cada um tem a sua definição do que é importante, que é legal, que você descobre naquele momento, né? Apesar de que aqui, Estela, acho que todo mundo que é daqui, aqui, sem ser você, sua irmã, é de São Paulo, que é a energia que pega ali, não tem jeito. Uhum. Então, assim, quem quiser fazer online, ok, mas quem puder passear, quiser passear aqui na minha casa, pode vir, que não tem problema. Dá uma chegadinha aqui, né? Será muito bem-vindo. Eu vou lá ajudar a constelar, porque eu adorei fazer isso aí. E aí aí você vai sentir realmente, né? Porque, né, sei lá, eu gosto também dessa parte toda
do contato, né? O contato, para mim, é importante, eu gosto disso, mas tem gente que passa, né, tranquilamente só com online. Então, se vocês tiverem interesse, Estela tá aí, tá nos meus contatos, tá no dela, estão todos eles, né? Se quiser entrar no meu Insta também, direto eu trago informações, vídeos, né, falando daí das terapias, das situações. E aí o meu Insta é @com_estelacão. Tá? Então tá lá várias informações para quem Até quiser na constelação tem seu nome, né? Até no meio da constelação tem o meu nome. Mas qualquer coisa também acham pelo meu lá, não tem problema se vocês não conseguiram anotar, acham pelo meu. E também tem essa parte da fitoenergética aí, que é muito interessante. Você entra no escritório dela, não dá vontade de sair com o cheiro da erva, entra na alma, é muito gostoso, tem o chazinho maravilhoso, é maravilhoso. Tudo energeticamente muito bom. E isso também se passa aí no online, né? Eu acho que ninguém quer fazer mais perguntas, Estela, mas foi muito bom. Acredito que esse assunto é muito polêmico, gente. Todo mundo quer saber de constelação. Por isso que eu pedi para a Estela fazermos novamente essa live, porque a última a gente teve alguns problemas. Hoje a internet está maravilha, né? Já conversei com ela antes de entrar. Né? Ela ficou boazinha, se comportou bem, né, Renata? Jogamos umas bruxarias, deu tudo certo. E aí vocês conversem com ela o quanto possível e o que vocês tiverem mais de dúvida, aí ela está à disposição, né, Estela? No particular. Sim. Totalmente à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser falar mais a respeito, né? E eu quero agradecer muito a oportunidade, viu, Renata? Você é uma querida aí. Agradeço muito a oportunidade e estaremos sempre juntas. Sim. Tá? Para qualquer compartilhamento de saber e levantar a bandeira da autocura, né? Da nossa força interna, que isso é o mais importante. Domênico acabou de colocar, tá? O Instagram aqui no chat, quem quiser pegar lá, copiar, tá tudo ok. O mais importante disso tudo, que eu gosto de deixar, uma dica, né, para as pessoas no tempo de hoje, é essa junção, né, de técnicas e de pessoas, porque a gente está totalmente interligadas. Não é porque eu falo do Axis que eu não posso fazer uma constelação, ou um reiki, ou vice-versa. E também não é porque eu abri um espaço para a Estela, ou ela abriu para mim lá, que vai se perder clientes, que vai se perder pessoas. Imagina. Não, a gente está para somar. É um complemento, né? Eu também sou muito fã do Axis, faço e adoro, e eu acho que traz muita coisa também. Então, na verdade, as terapias hoje, elas se complementam, né? Sim. Tem gente que fica tão vidrado que faz tudo que vê pela frente faz e realmente traz uma grande transformação aí, né? Sim, não tem jeito, né? É o que eu falei, eu participei das 3 e às 3 eu rolou um Axis na minha cabeça, não tem jeito, né? Como pode melhorar, que mais é possível, devolva o remetente, vai embora que não é meu. Então, acho que sempre ajuda um pouco mais, né? Você intensificar o que está fazendo ali naquele momento, né? Então, um complemento realmente de todas as técnicas. Acho que cada um vai para onde se identifica mais, mas experimentar todas elas é muito interessante, né? Traz uma experiência de vida única para cada um, né? E se conecte mais, né? Com que goste mais, mas que experimente, né? Que é muito legal levar isso adiante. Putz, eu experimentei isso, aquilo, é legal isso, aquilo, o que eu aprendi com cada uma, porque às vezes cada experiência é diferente, né? Você aprende uma nova coisa, aparece coisas novas para você de outra, né? De outra vida, de outra situação que você nem imaginava, que num start ali que você se permitiu a receber, você capta uma energia diferente e muda toda a sua vida, às vezes uma vírgula, né? Eu costumo dizer, inclusive, que é uma porta que você abre, né, Renata? Se você faz uma constelação, é uma porta que se abriu. Uma próxima porta. Então, tudo tem um caminho. E a gente não consegue despertar isso tudo de uma vez só. Tudo é um processo na nossa vida. Até o processo da gente aceitar algo, às vezes leva um tempo mesmo, né? Então, tudo realmente é um processo. Por isso que também é uma questão de fé, de você confiar naquele caminho, né? E abrir o receber, né? As pessoas não abrem muito o receber e aí falam, eu fiz aquela técnica lá, aí não adiantou nada. Ou mesmo Axis, né? Eu faço uma terapia e depois eu mando
perguntas para as pessoas. Né? As pessoas têm tarefa de casa para fazer. Tem umas que fazem, ok, resolve a vida. Tem outras que falam, eu não fiz o que você falou, mas a sua vida mudou. Não, então, amigo, você ele não entrou na autorresponsabilidade também, né, Renata? Em todas as terapias alternativas é isso. Tu tem que ter uma autorresponsabilidade, né? Porque senão você não consegue terceirizar. Você tem que estar inteiro, né? Exato. E aberto a receber tudo isso. Exatamente. É o que eu falo. Não acredito no que a gente fala. Faça, vai lá, faça. E tire as suas próprias conclusões, tenha o seu próprio ponto de vista, né? Não compre o meu, porque o meu é meu, o seu é seu, e cada um tem um ponto de vista diferente. Se é certo ou errado, não existe isso. Cada um só tem pontos de vista diferentes, né? Por isso que a gente está aqui nessa realidade, para trocar os pontos de vista e dizer, opa, eu não vou me enroscar com aquele lá não, porque é o ponto de vista dele. Eu não vou fazer briga com isso, porque não compensa, né? Exatamente. E é isso, foi muito bom, gente. Agora eu vou passar só uns recadinhos aqui. Na quarta-feira eu vou estar de novo online. Eu vou estar num quadro novo que se chama Histórias da Consciência. Por que veio esse quadro aí? Veio na madrugada na minha mente, tá? Um quadro que eu pensei assim. Existem muitas pessoas que nem sabem como muda a vida para uma consciência nova, né? Para que tenha uma vida mais leve, mais consciente e mais tranquila, né? Sair com esses pontos de vista limitantes, crenças limitantes, tudo que a gente vem segurando lá do passado. E eu estou trazendo pessoas que revolucionaram a vida, né? Que mudaram a vida de uma hora para outra, de que estava desacreditado na vida, pessoas que estavam falidas e que depois de que abriram a consciência, se abriram ao receber de uma nova consciência, se transformaram, né? E hoje são pessoas de sucesso, né? Então tem pessoas que já são muito tempo no Axis, tem pessoas que ainda estão começando no Axis, mas já tem uma história de sucesso para contar para a gente, e para que as pessoas que não entendam nada desse assunto de consciência, de Axis, de constelação, que as pessoas se abram para conhecer qual é o passo a passo, como as pessoas fizeram para chegar nisso, né? E ver que do jeito que ela está vivendo hoje, qualquer que seja a situação, pode melhorar, sempre pode melhorar, desde que você esteja aberto para isso. Então, toda quarta-feira eu vou trazer pessoas especiais para isso. Eu começo com a Andréa Martins e a Kelly Freitas, porque a Andréa Martins é a minha facilitadora, foi a minha primeira professora aí no Axis, né? Ela que me deu o primeiro curso, agora fiz o fundamento com ela também. E a Kelly é uma companheira dela, né? Que também é excepcional em corpos, ela trabalha com corpos, os corpos falam com ela, gente. Onde está a dor, o que tem que fazer, ela trabalha com biomagnetismo, é sensacional essa mulher. Ela escuta o corpo mesmo. Então, elas vão trazer essa história de vida, como elas chegaram no Axis, o que mudou na vida delas, né? E o que elas são hoje, que elas chegaram, né, numa história realmente de sucesso. E vindo também de um grande julgamento de preconceito, porque elas são um casal, né? Então, trouxe assim realmente a primeira para impactar, né, enquanto as pessoas julgam, enquanto as outras pessoas que não julgam estão sendo tratadas, diferenciadas pelo universo e trazendo para essa vida realmente uma história de sucesso, enquanto as outras estão aí julgando e perdendo tempo de vida, né? Em vez de curtir o que tem de melhor para nós que está disponível. Então, toda quarta-feira, esse daqui vai ser no Instagram. Sei que o pessoal aí gosta mais do Zoom, porque a gente se olha no olho, mas o Instagram tem uma visibilidade muito grande também. E eu quero aparecer em todas as mídias, que eu adoro entrar na tela. E eu tinha um ponto de vista com o Instagram, tá? Eu não gosto muito de mexer no Instagram. Só que eu disse, ok, universo, eu entendi o recado. Eu recebi esse recado na madrugada. E eu falei, ok, é o Instagram que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar o Instagram. Então, toda segunda eu continuo com o Zoom, que é sempre um assunto nosso. Na quarta-feira, eu sempre vou trazer um convidado no Instagram. Espero que vocês divulguem aí para as pessoas, que é muito interessante também. O Instagram chega numa visibilidade muito grande, inclusive quem está assistindo, né, gente? É um network aberto
que vocês podem trocar, né? Trocar mesmo figurinhas do que uma faz, o outro faz. De repente, vocês veem uma oportunidade de negócio, do seu próprio negócio, com uma outra pessoa conhecida. Vira um círculo, né, de relacionamento muito legal, muito aberto, tá? Então, conto com vocês na quarta-feira, 21 horas. Consciência em Minutos são os videozinhos que eu estou colocando aí 2 vezes por semana. Compartilhem esses vídeos, pode chegar aos ouvidos de pessoas que estão extremamente em depressão, com algum tipo de doença, querem mudar de vida, não sabem como. 1 minuto pode salvar uma vida, gente. Então, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, na rede de vocês, espalhem isso, né? Isso é legal porque, você vê, é um trabalho meu gratuito, não tenho nada que... eu vou ganhar com isso. Não, o que eu ganho com isso é as pessoas ficarem bem, se sentirem bem, ouvirem uma coisa legal, saírem dos noticiários da vida aí que só está levando as pessoas para trás, e escutarem uma coisa legal, tá? 1 minuto vocês podem salvar muitas pessoas. Curso de barras em São Paulo, dia 1º. Pessoal, se vocês conhecem gente que tem essa conexão com barra de Axis, tá aí as pessoas que fizeram barra de Axis e que mudaram a vida em 1 mês. Tem muita gente aí que transformou as vidas em 1 mês, que o curso é revolucionário mesmo. Você entra de um jeito e sai de outro, né? Você apagou, passa borracha na sua vida e fala: o que eu vivi até agora? Eu vou viver coisa nova, que tem coisa melhor para mim. É muito legal. Vai ser em São Paulo, dia 1/8. O que eu peço? Quem tem interesse em fazer esse curso e quem, né, vai passar para outras pessoas, que façam a inscrição quanto antes, porque eu não posso colocar um monte de gente na mesma sala, né? A gente tem que seguir as regras aí do distanciamento, né? Então tem que ser num lugar amplo e com poucas pessoas. E é isso, pessoal. E tem um monte de gente falando: eu quero. Só que as pessoas não estão se inscrevendo. Algumas se inscreveram, as outras não. Então, pode ser que fique para outra turma, tá? Então, se vocês puderem divulgar, estamos à disposição. Agora vamos tirar uma fotinho. Uma fotinho para registrar, né? Arrumem os cabelos. Tirou a alface do dente? Passar um perfuminho, né, Renata? Passa o perfume. Faz um X. Olha lá, apareceu o casal, apareceu a Donata, a Serginha, tava todo mundo escondido de pijama. Vamos lá? 1, 2, 3 e... X! Foi! Muito bem, pessoas. Foi muito legal essa noite, Estela. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Por essa troca de contribuição. Acho que quanto mais a gente trocar contribuição, melhor nessa vida. Estamos aqui para isso, evolução o tempo todo. E até a próxima, né? Vamos ver se a gente faz outra aí. Quem sabe a gente faz outro curso. Vamos sim, seguir em frente, né? Não é? Quem sabe a gente... Foi ótimo, foi lindo, viu, Renata? Muito legal, né? A energia desse pessoal aqui é muito boa, Estela. Muito legal. Adorei, sim. Tá bom? E a gratidão a todos vocês que estiveram presentes. Se vocês quiserem depois conversar com a Estela no particular, mandem mensagenzinha lá para ela, que ela vai responder com certeza. Se não acharem ela aí, mandem para mim, tá bom? E agradeço de coração. Até quarta-feira, quem puder assistir lá no Instagram, manda lá para os seus amiguinhos, que agora eu quero ficar na tela todo dia. Como diz minha filha, youtuber. Tchau, gente. Boa noite. Estaremos lá. Beijo. Até tchau, quarta. tchau. Tchau, tchau.